os sacos pretos, porque tinha que comprar saco preto, né? Para colocar as pessoas. Eu tô preocupada em comprar os sacos pretos. Por mim, eu comprava só os sacos pretos. Foi o general Braga Neto que o chamou para ser a marionete daquele momento. Sou Andréa Barbosa, eu tenho 49 anos, eu sou dentista, eu vivo no Rio de Janeiro hoje, eu sou separada já há quase 2 anos do Eduardo Pazuello. Chega final de 2019, ele é transferido para Manaus, para a 12ª região da Amazônia, para comandar, o que seria o último comando dele. E aí ele falou, agora tem que ir, mais de 2020. Aí ele falou que era para eu ir para Manaus, sim. Eu disse, não faz mais sentido agora. Você já é ministro. Eu sou interino. Eu não vou ficar nessa porra. Ele falava assim. Eu não vou ficar. É porque eu não podia negar o pedido do general Braga Neto. Foi o general Braga Neto que o chamou para ser a marionete daquele momento, né? Aí teve um dia que eu sabia que ele não ia largar. No dia que ele chegou em casa, e eu falei assim, larga isso, pelo amor de Deus. Você falou que só ia durar 2 meses, já estamos em julho. E ele falou assim, Andréia, agora eu sou o excelentíssimo senhor ministro da Saúde. Eu tenho um avião à minha disposição. Eu como a mulher que eu quiser. Eu estou comendo gente em Brasília. Assim, para mim, no sofá da casa. O que eu mais pedi para ele foi para não entrar nisso. Eu tenho um print de uma mensagem que eu mandei para ele. Não entra nisso, elencando vários motivos. O maior deles era que você não é médico, você está servindo de marionete. Eu falava de uma forma que ele entendesse. Eu fazia quase que um compilado de várias revistas robustas que eu lia, para que ele entendesse de forma muito simples, de forma muito didática, como a gente aprende biologia no ensino fundamental. E ele dizia o que para você quando quando eu insisti na fala, ele falou assim, ele estava saindo apressado com a equipe lá do ministério, eram umas 10 horas da manhã, e eu falando isso para ele falou assim para mim, que cala a boca, tu não sabe de nada. A gente vai mudar a bula da cloroquina. Eu disse, meu Deus, a gente vai mudar a bula da cloroquina, porque naquele meio militarizado que se tornou o Ministério da Saúde, com poucos técnicos realmente sérios, aquilo ali virou, eu quero que a banda toque do jeito que o Bolsonaro está falando. Se existia dolo por trás para que fizesse tudo o que aconteceu, eu não posso dizer que tinha. Eu posso dizer também que pode ter sido consequência desses atos que se transformou na tragédia. Eu não fiquei aquela mulher deslumbrada, olha, teu marido é ministro, olha, vai lá em Brasília, pega teu lugar em Brasília. E eu dizia para todo mundo, sabe por que eu não vou? Porque eu não compactuo com nada disso. Porque eu não me deslumbro com nada disso. Para mim isso é uma grande vergonha e é uma condução equivocada de uma pandemia que está trazendo prejuízos para a vida inteira, de pessoas perdidas, de pessoas mortas todos os dias. E a ruptura foi ali, porque já era uma relação desgastada, uma relação que a gente não dava certo. Sabe quando você pega um carrinho de compras no supermercado que a rodinha está errada e você vai com ele para cá, vai com ele para lá, e quando finalmente você chega no caixa, você pensa, por que eu não peguei outro carrinho? Era mais ou menos isso meu casamento com ele, porque era muito, muito mais tranquilo separar, mas nós insistíamos naquele carrinho com as rodinhas tortas. Foram 2 momentos que eu pisei em Manaus. O primeiro momento, em maio de 2020, em que eu via valas e valas e valas para serem enterradas pessoas. E em janeiro de 2021, quando eu volto, e está a mesma coisa. Estava todo mundo com Covid. E a cidade entrou em lockdown e começou aquele clima de guerra. Nesse dia, ele fala para a Luísa,
Ele liga para a Luísa e fala que era para a Luísa ir para lá, que o papai vai ter um jantar aqui. E a Luísa vai. Eu, Lulu, não tira a máscara, pelo amor de Deus. Não, não, não fica perto de pessoas, fica mais lá para cima, para dentro da casa. E ela pede para voltar para casa. Liga, e ela pede para voltar. E eu pedi para a moça que trabalha para mim para ir buscá-la. Quando ela volta, ela falou: não queria ficar lá, mamãe. Tá tendo uma festa, o papai tá tendo uma festa. Tá lá o fulano, 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 os sobrinhos dele e toda a equipe do ministério. Uma pessoa que estava lá, que trabalha lá, fotografou e me mandou: tá rolando uísque à solto aqui. Era Old Par, era Blue Label, a equipe do ministério estava regada a uísque. Por quê? Esses uísques ele ganhava muito na pandemia. Então, quando ele dava as festas, ele usava para que a equipe pudesse beber. Mas o momento para fazer festa era momento para fazer confraternização de Ministério da Saúde, era momento para se reunir com autoridades para resolver o problema do oxigênio, para agilizar a chegada do oxigênio em Manaus. Era para ser feito alguma coisa e só foi distribuído cloroquina. Naquela noite eu liguei para ele. Nós tínhamos nos desbloqueado por poucos dias, assim. Porque era um bloqueio, desbloqueia, bloqueia, desbloqueia. Nesse dia eu liguei para ele e eu falei para ele assim: você tá dando uma festa? E ele: eu não tô, não é da sua conta o que eu faço aqui na minha casa. Eu falei assim: não, não é da minha conta, mas é da conta de todo mundo, porque um ministro da saúde dando festa em plena pandemia, num colapso de oxigênio, é criminoso. Chega a ser criminoso. Você tem que dar um jeito de trazer esses oxigênios, Eduardo. Tem gente minha morrendo. Quando eu falei gente minha morrendo, eu não falava de meus parentes, meus parentes, não perdi nenhum familiar. Mas eu perdi muito amigo. E eu falo: vocês noticiaram e eu vivi. Eu vivenciei. Eu fui testemunha do que estava acontecendo ali em Manaus. E aí, naquele momento, eu gritei muito com ele. Eu gritava muito. Eu surtei. Foi o dia que eu surtei, definitivamente. E eu falava para ele: assassino, genocida, você não presta, você é um monstro, você vai pagar por isso, Eduardo, você vai pagar. Até minha expressão muda quando eu revivo isso que eu falo, porque eu falo exatamente no tom e com a indignação que eu estava naquele momento. E ele falou assim: não enche meu saco, não enche meu saco, eu tô preocupado em comprar, são os sacos pretos, porque tinha que comprar saco preto, né, para colocar as pessoas. Eu tô preocupado em comprar os sacos pretos. Por mim, eu comprava só os sacos pretos. O Pazuello é um militar que ele tem muitos inquéritos militares por autoridade, abuso de poder, muitas coisas ali dentro que naquele momento, se fossem expostos, iriam macular a imagem que ele queria passar ali, porque ele estava querendo se lançar como político, eu acredito que era para ter imunidade parlamentar, que ele não racionou nada nessa campanha, ele tirou do próprio bolso R$500 mil para fazer a campanha dele, ele mesmo. Então, naquele momento, eu acho que ele tem muitas assinaturas, muitas transações, muitas exposições ali que iam ferir a campanha dele. Eu lembrei de um que aconteceu em 2004, em que ele comandava o DSUP, que é o Departamento Central de Munição do Exército. Ele teve um episódio com ele que por muito tempo ficou até online na internet, mas a partir do momento que ele se tornou ministro, foi tirado do ar. E naquela época eu estava reencontrando ele, a gente tinha se reencontrado, ele me contou sobre que ele estava respondendo esse processo, mas que ele já tinha sido recebido a sentença por uma juíza chamada Luísa, uma juíza militar, que deu a ele a sentença favorável. O crime foi o seguinte: para mim foi crime, né? Foi criminoso. Dentro do quartel, foi crime por abuso, foi um processo por abuso de autoridade, mas para mim era racismo,
escuro e claro. Ele tinham muitos paióis nesse quartel, muito distantes, em que uma munição tinha que sair para outro paiol e era muito distante, porque não sei quantos mil hectares tem esse quartel, é muito grande. Então, os soldados que faziam esse serviço usavam carroças com burros para transitar essas munições de um paiol para o outro. Numa ocasião, um soldado preto, negro, que ele costuma chamar de crioulo, quem o conhece na intimidade sabe que ele chama os próprios subordinados dele de crioulo, essa criolada, era um crioulo estava carregando, isso são as palavras dele, tá? Sikh, né? Ele disse que o soldado deu uma chicotada no burro, para o burro andar. Então, ele disse para o soldado sair e levar a carroça nas costas. Ele me contou de uma forma assim, muito rápida, e depois, anos depois, que eu fui ler esse processo, de fato, e aconteceu exatamente isso que eu estou te falando. Ele tirou o soldado da carroça e fez o soldado colocar a carroça nas costas e dar voltas nesse quartel, carregando a carroça de munição no lugar do burro. A sentença que ele teve foi que não era de cunho racista, nada, que era pelo amor que ele tinha pelos animais, pelos cavalos, que ele tinha feito aquilo, porque o soldado estava espancando o burro. Esse soldado, é claro, sofreu muitas represálias e, ao ter essa sentença, saiu do quartel. Mas na época da pandemia, o tio dele, ou ele, fez um tweet assim: será que ela lembra, falando de mim, na época que eu fui exposta na mídia, será que ela lembra quando o meu sobrinho fulano de tal, que eu não sei o nome dele, sofreu abuso de autoridade, maus tratos e racismo? Coitado, não era nada. Ele era só um preto e pobre, ele não tinha dinheiro. No dia que saiu o resultado, 204 mil votos, nossa, ele não teria isso tudo. Até porque se ele gastou R$500 mil numa campanha, que campanha foi essa? Que foi feita de lives dentro da casa dele e vários assessores. Ele fez umas 3, 4 viagens para Volta Redonda, para os interiores. Até porque ele está com a mobilidade dele prejudicada depois do acidente que ele teve dia 24 de dezembro. E aí, no meio da campanha, quebrou o pé, torceu o pé, estava andando de muletas. Então, tudo era feito dentro do apartamento dele, com uma grande equipe que ele montou, né, de assessoria. Ele não sabe operar nenhuma plataforma dessa aqui, não. Isso aqui, plataforma de Zoom, de Instagram, de Twitter. Ele não se informa, ele não sabe lidar com isso. Até o bankline dele é nas mãos do assessor. Todas as pessoas que estavam transitando dentro do apartamento dele, porque tudo foi feito dentro do apartamento dele. Toda a equipe de assessoria, tudo, as lives, todo mundo, muita gente entrando e saindo. Eu temia em falar qualquer coisa para não sofrer represálias dele, porque eu sabia com quem ele estava, do lado de quem ele estava, e essa gente é perversa. Eu acho que agora não. O Pazuello já foi eleito. Era o que ele queria, era a imunidade parlamentar dele. Uau!